Boa noite, Andréia. Boa noite, Silvano. Patrícia, Celeida, Rosângela, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aí, Celeida. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. É sempre um prazer imenso poder contar com a presença de todos. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Lídia, boa noite. A Leda também chegando. A Fátima. É um prazer, uma satisfação contar com todos vocês aqui. Eveline, seja muito bem-vinda. Já estamos aqui praticamente na nossa hora. Mateus, boa noite, seja bem-vindo. Michele. Obrigado, Rosângela, por esse feedback. É importante vocês irem comentando mesmo, que o áudio e o som estejam perfeitos para facilitar essa nossa interação. Guilherme, Marcileia, Luciano, sejam bem-vindos vocês também. Bom, vamos iniciar então os nossos estudos de hoje. Como sempre, né? Vamos iniciar fazendo uma prece. Ouvindo essa musiquinha de fundo, pedindo justamente a espiritualidade, a proteção e o amparo, para que nesta noite nós possamos, dando sequência aos nossos estudos, continuar abrindo a nossa mente, o nosso coração, para, sem preconceitos, recebermos essas informações da espiritualidade e aqueles de nós que já os possuímos, que nós possamos pegar essas informações, refletir um pouco sobre elas, aproveitando este período, esta nossa reunião, e estarmos juntos nesta sala. Que estejamos todos experimentando uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia e, sobretudo, uma sintonia com a espiritualidade superior. Momentos assim, com certeza, são muito agradáveis. Em especial quando estamos aprendendo os ensinamentos do próprio Cristo, que irá nos conduzir a uma paz, podemos dizer, eterna. Que nós nos coloquemos sempre, primeiramente nessa condição de aprendizes, e depois que nós possamos ser também auxiliares de Jesus, incentivadores da sua própria doutrina, levando e conduzindo a todas as pessoas a esses mesmos caminhos que nós estamos trilhando, porque com certeza eles nos trazem paz, e de um modo muito especial para aquelas pessoas a quem amamos, desejamos que sintam as mesmas coisas que nós, e que possamos aprender a levar para também aqueles que não amamos ainda o suficiente. Aí está o verdadeiro fundamento da própria vinda do Cristo e da prática da caridade e do amor supremos. Que assim seja. Boa noite aqui às outras pessoas que estão chegando. A Verônica, a Joarina, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só abaixar o volume do nosso som. E, pessoal, já pedi desculpa a vocês por ontem. Ontem nós tivemos um pequeno probleminha e espero que hoje já esteja totalmente resolvido, que não venha cair, a gente consiga desenvolver os nossos estudos como tem sido feito. O objetivo nosso é sempre ficar aí melhorando cada vez mais. Muito obrigado, Patrícia, o Reinaldo e a Cecília também estão lá. Sejam bem-vindos
E vamos lá. Nós estamos estudando nos dias de sexta-feira o livro dos Médiuns. E estudando daquele jeito, né? Como nós dissemos ontem, fazendo uma leitura. Fazendo uma leitura de uma forma, lógico, um pouco mais avançada. Talvez a gente aprofunde em alguns pontos e às vezes outros acabam ficando, mas isso sem prejuízo do nosso entendimento dessa doutrina e, sobretudo, do entendimento do que o próprio Kardec nos apresenta. Então, nós estamos fazendo uma leitura, mas uma leitura de acordo com aquilo que é trazido. E vocês podem pegar depois o livro dos Médiuns e qualquer outra obra dessas, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, podem entrar também lá no site, pode deixar na sua dúvida lá na página da Aliança Municipal Espírita e a gente vai respondendo para vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas aproveitando este período, este momento que nós estamos vivenciando, a gente se reúne, como algumas pessoas comentaram, inclusive ontem, que é um prazer quando a gente está reunido, parece que nós estamos até realmente juntos, né? Estamos na presença um do outro, isso ajuda a diminuir um pouco do impacto dessa crise, que infelizmente é uma crise que está afetando todas as pessoas. E na sequência desse nosso estudo do livro dos Médiuns, nós estamos aqui hoje falando sobre o capítulo 3º. Olha só, nós já estamos um pouquinho avançados, falando sobre método. E o que seria este método? O que Kardec traz para nós nesta obra, nesse capítulo 3º do livro dos Médiuns, sobre o método? Antes de mais nada, nós não vamos esquecer daquilo que nós vimos até a presente data deste livro. Sobretudo no capítulo 2º, onde nós aprendemos o sobrenatural e o maravilhoso, e nós identificamos, juntamente com o próprio codificador, que nada há de sobrenatural e de maravilhoso na natureza. Até mesmo porque Deus não criaria ou não editaria leis para que essas leis pudessem ser revogadas. Então tudo está no mais perfeito equilíbrio e ordem. O único detalhe e problema é que nós, que infelizmente temos uma ideia, uma concepção ainda muito pobre de Deus, queremos explicar as coisas sob a nossa ótica e sobre as leis que nós conhecemos. E nós não nos abrimos para conhecer outras coisas diferentes e principalmente mais avançadas. Então Kardec demonstra que não existe nada de sobrenatural, acima de tudo, no que diz respeito à comunicabilidade dos espíritos, porque eles já se comunicam conosco há muito tempo. E o primeiro capítulo dessa obra é justamente aquela pergunta de Kardec: há espíritos? E nós identificamos que temos essa vaga intuição de que o nosso corpo não extermina completamente com a vida. Existe algo que vai além. Nós temos essa intuição, assim como nós temos também uma vaga intuição de que nós temos todo um passado para trás. Nós não começamos agora, não nascemos neste momento, nessa presente existência. Existe toda uma história que nos envolve. Mas, no que diz respeito a essa doutrina, a esses novos ensinamentos, como fazer principalmente para, primeiro, nos convencermos e depois convencer aquelas outras pessoas, como nós dissemos na nossa prece inicial, que muitas das vezes não conseguem entender como nós, e pessoas até que nós amamos, e às vezes a gente lamenta por não terem um entendimento que nós gostaríamos. Em especial, quando a gente aprende alguma coisa boa, quando a gente aprende alguma coisa nova e aquilo traz prazer e satisfação para nós, a primeira coisa que a gente quer é levar para todo mundo. É gritar para todo mundo: gente, olha, eu estou feliz porque eu aprendi isso, eu consegui aquilo, eu conquistei aquilo outro. E isso é natural nas pessoas e nós não somos diferentes. Então, quando surgiu a doutrina e que ela veio e conseguiu, sobretudo, trazer esclarecimentos e consolação para aquelas pessoas que estavam tendo o primeiro contato, logo Kardec teve essa preocupação. E não se preocupe, porque isso não é algo que nasceu ou surgiu com Kardec. Não, isso desde a época de Jesus, e nós vamos inclusive citar alguns exemplos envolvendo o próprio Cristo e os apóstolos. Quando Jesus levou-os a conhecer um pouco dessa boa nova, todos eles já queriam espalhar por todo mundo, mesmo sem entenderem. E aí é que está o detalhe. Kardec chama atenção agora para nós quanto a isso. Por quê? Porque ele estabeleceu
talvez, podemos chamar assim, de um método para nós analisarmos e avaliarmos antes de tentarmos convencer alguém de alguma coisa. Por isso que o título do capítulo é Método. Existe um método para nós convencermos alguém de alguma coisa? Bom, nós vamos verificar o que ele vai trazer aqui para nós. E num primeiro momento, ele vai dizer o seguinte, que nós, aí ele já está falando justamente para as pessoas daquela época, estavam todos envolvidos com aqueles fenômenos iniciais, fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes. Então aquilo estava chamando a atenção de todo mundo e era algo que, como não tinha explicação, maravilhoso, sobrenatural. E Kardec vai dizer o seguinte, gente, na nossa época, agora, nós temos a necessidade disso. Isso é justamente para chamar a nossa atenção. E é claro que estes fatos foram preponderantes, sobretudo para que nós nos envolvêssemos e tentássemos descobrir uma causa, porque eu via uma conclusão inteligente, teria com certeza que ter uma causa inteligente. E essa causa, nós verificamos, foi justamente proveniente dos próprios espíritos, porque eles assim o nomearam. Agora, nós que estamos aqui hoje, nós não temos acesso a esses mesmos fenômenos que Kardec teve. Nós não temos hoje mesas dançantes ou girantes a chamar a atenção nos salões ou em qualquer outro lugar para que nós possamos ir atrás. Sim, nós temos e enfrentamos alguns fenômenos relativos à própria mediunidade que, sobretudo em momentos de desespero, as pessoas buscam. Um dos principais que nós temos é a própria psicografia. Quem que já perdeu um ente querido, quando ouve falar de uma psicografia, não gostaria de receber uma mensagem desse ente querido? Não gostaria de receber um comunicado, pelo menos para trazer informações, veja, eu estou assim, ou eu estou assado, ou... Todos nós gostaríamos. Talvez seja um fenômeno que fala mais alto, assim como uma cura. Quem não gostaria de obter uma cura espiritual para alguns males que nós temos? Então, hoje nós nos vemos diante disso. Naquela época, Kardec se via diante de outras situações. Só que Kardec exclama, olha, gente, Espiritismo é uma doutrina que, sobretudo, envolve... Quando Kardec escreveu o livro dos médiuns, ainda não tinha surgido o Evangelho segundo o Espiritismo, nem o céu e o inferno. Então ele não tinha ainda se debruçado sobre as questões morais, ou de consequências morais e nem religiosas. Então Kardec estava no processo de elaboração e, sobretudo, o que falava mais alto era a filosofia e a própria ciência. E ele diz que não se aprende filosofia e nem ciências simplesmente falando, opa, agora eu quero fazer parte, agora eu sou um cientista. Não. É necessário nós nos desempenharmos mais, principalmente nos debruçarmos sobre as informações e, talvez a palavra-chave que ele utilizou, instruirmos sobre determinados pontos, sobre determinado assunto. Da mesma forma que ninguém que fala assim, eu acredito em Deus, já se transforma num teólogo. A gente sabe que para você estudar teologia são anos de estudo. Não basta dizer que acredita em Deus para se dizer um teólogo. Assim como a doutrina espírita. Não basta dizer que eu acredito em espírito para eu me transformar num verdadeiro espírita. Grave bem este adjetivo, verdadeiro espírita. A gente vai falar dele ainda daqui a pouco. Só os fenômenos, com certeza, não nos convenceria. E eu falei para vocês que, lembrando da época de Jesus, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai trazer um diálogo que foi estabelecido, por exemplo, entre Judas e Tiago. E antes já tinha uma outra de Tiago, porque Tiago falou para Jesus, mestre, vai estar cheio de doutor da lei, de sacerdote aqui, faz um milagre para eles, que aí eles vão convencer e eles vêm para o nosso lado e a gente consegue... uma maior aderência a essa sua doutrina. Nós vamos conseguir um maior número de prosélitos para essa nossa doutrina. Aí Jesus virou para ele e falou, Tiago, não é assim que as coisas funcionam. Existem pessoas que, e a gente vai aprender, são incrédulos ou materialistas,
cada um com a sua também adjetivação que a gente vai ver, que você pode fazer o céu cair, que eles vão arrumar uma outra explicação e vão falar que não acreditam. E Judas estabeleceu o mesmo diálogo com Tiago. Inclusive foi o que levou Judas a este episódio da traição. Ele conversou com Tiago, mas Tiago, a gente pode trabalhar melhor. Esse negócio do Messias ficar só nessa. Você viu quando ele entrou aqui em Jerusalém? Todo mundo bateu palma, todo mundo aplaudiu. Então acho que a gente não pode ficar nisso, nós temos que ir mais avantes para a gente conseguir estabelecer o reino do céu já agora. Isso é um diálogo que Humberto de Campos traz. E nós hoje, repito, estamos da mesma forma. Sobretudo aqueles que já são, aspas, espíritas. Porque eu sei que na nossa sala tem muitas pessoas que não são espíritas. Não se preocupem com isso. Nós não estamos aqui nem com esse objetivo de transformá-los em espíritas. Não. A gente está simplesmente tentando passar para vocês um pouco desse conhecimento, porque Kardec estudou minuciosamente tudo isso. E o próprio Kardec deixa claro, nós não temos nenhum objetivo de convencer ou trazer as pessoas para o espiritismo. Sobretudo, o objetivo especial do espiritismo é aperfeiçoar a criatura e não trazer criatura para as nossas fileiras. E a gente já comentou aqui, o objetivo é justamente fazer com que esses princípios sejam aplicados em todas as crenças. O objetivo, de novo, são as consequências morais da doutrina e dos seus princípios, quais sejam melhorar a criatura humana. Então, Kardec falando isso, ele repete justamente aquilo que o próprio Cristo havia dito. Sendo isso, ele deixa claro, salvo engano, no item 19 deste capítulo, o objetivo principal do Espiritismo não é falar dos espíritos e dos fatos que os espíritos promovem, os fenômenos mediúnicos. O objetivo principal do Espiritismo, nesse aspecto científico, é demonstrar que a alma sobrevive ao corpo e que nós devemos buscar valores que também sobrevivam ao corpo. Veja como que Kardec foi espetacular. Então, já adiantando, aquelas pessoas que vão procurar ou buscar no Espiritismo algum tipo de fato mediúnico ou fenomênico, ele não está indo no verdadeiro objetivo da doutrina. O objetivo é outro. Ok? Beleza. E aí Kardec então começa a desenvolver. Vai dizer o seguinte, gente, nós temos alguns tipos de incrédulos, ou aquelas pessoas que não acreditam no Espiritismo. Dentre esses incrédulos, ele faz uma divisão que eu vou também trazer aqui mais ou menos para vocês. Primeiro nós temos os materialistas. A gente sabe o que é um materialista. É aquele que não acredita em absolutamente nada além da vida física e de todos esses fenômenos físicos. Mas os materialistas não são apenas e tão somente materialistas. Existem algumas subdivisões. Aí ele vai dizer para nós que, dentre os materialistas, nós temos aqueles que o são, por exemplo, por sistema. Ele utiliza justamente essa expressão. E o que é o materialismo por sistema? É aquele que já traz dentro de si essa negação absoluta. Ele, vamos assim dizer, já estudou um pouquinho e ele viu, ele prestou atenção, ele percebeu que não existe nada. Ele se convenceu por um sistema que é o próprio materialismo, não existe nada além. Este, muitas das vezes, o faz por amor próprio. Ele continua ligado nas suas próprias convicções. E para ele não é interessante nenhum tipo de mudança. Prefiro assim, quero viver assim e não vou mudar. Ainda, o próprio Kardec diz, essas pessoas, ou dentre esses materialistas por sistema, nós temos dois tipos. Tem uns que, inclusive, se você fizer e mostrar alguma coisa para eles, eles podem até se convencerem. Opa, então realmente existe? Aí vem aquela dúvida. Mas ele ainda diz que tem nesses materialistas por sistema, aqueles que são os materialistas por orgulho. Esses são aqueles que nem se você provar para o A mais B para ele não vai acreditar. Por quê? Porque isso estaria ferindo o seu orgulho próprio. Então,
Não adianta. E Kardec fala, para que nós vamos tentar convencer essas pessoas que não querem ser convencidas? Como é que eu vou tentar convencer um materialista que os espíritos se comunicaram se eles não acreditam que nem eles mesmos têm uma alma? É impossível. É aquilo que a gente diz, né? Chover no molhado. Não adianta nós nos desgastarmos quanto a isso. Depois ele vai trazer um outro tipo, são os materialistas que ele chama de materialistas por indiferença. Materialistas por indiferença, o próprio Kardec vai explicar. Nada mais são do que aqueles materialistas por falta de uma opção melhor. Por falta de alguma coisa melhor, eu sou materialista. Eu não acredito. É lógico que às vezes eles não vão falar isso para os outros, eles vão ter isso dentro deles mesmos, tá? Mas existem esse tipo de materialista. Não, como não tem nada melhor, eu fico. E a maioria, segundo o próprio Kardec, de materialistas, eles são por indiferença. Por indiferença, às vezes por não acreditarem naquilo que as religiões falam. Então, não, eu não quero discutir, eu não quero. E segue isso. E esses tipos de pessoas, ou pessoas com essas características, uma explicação bem racional sobre tudo aquilo que está acontecendo, pode até convencê-los. Pode até convencê-los. Aí a gente se questiona, né? Que tipo de espíritos, então, será que Jesus lidou? Será que tinha materialistas naquela época, nesse sentido? Orgulhosos por sistemas, e aqueles que não adiantaria nada, que eles não se convenceriam de que existe alguma coisa além do que eles já estavam vivenciando? Para esses materialistas por indiferença, como diz Kardec, na tentativa, se vocês quiserem tentar convencê-los de algo diferente, procure demonstrar para eles que as leis que regem o nosso mundo fisiológico não conseguem explicar tudo. Aquilo que Jesus dizia, ou a forma como Jesus ensinava, e Sócrates também. Lance a dúvida para eles. Mostre a eles que essas leis que regem esse mundo material e a própria fisiologia humana não conseguem explicar tudo. E aí eles vão começar a buscar ou a procurar alguma coisa diferente. Depois, Kardec vai dizer o seguinte, olha, além dos materialistas, nós temos aqueles incrédulos. O que seria o incrédulo? É aquele que não acredita nas coisas, aquele que não acredita em nada. Ele não chega a ser um materialista que tem aquela convicção de que nada existe além da matéria. Ele simplesmente não crê. E dos incrédulos, nós vamos trazer aqui, elencar diversos tipos que Kardec coloca. Ele coloca, para vocês terem uma ideia, os incrédulos interessados ou de má fé. Esses incrédulos, segundo Kardec, eles sabem muito bem o que pensar do espiritismo. Só que eles o condenam por interesse pessoal. Não quero acreditar. Eu sei que você está falando, mas isso não me interessa. E aqui nos faz lembrar da esposa de Justiniano, que foi justamente o imperador romano que trouxe o cristianismo para Roma. Ou, como ele estava comandando o mundo naquela época, Roma, ele trouxe como, nós vamos combater os cristãos, vamos trazer então para o nosso lado. Se a gente não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Então, ele foi um daqueles que trouxe o cristianismo para Roma. E com isso, ou ele era casado com uma mulher, e essa mulher veio de uma vida totalmente diferente, ou de princípios diferentes das pessoas. Ela era uma prostituta. E quando ela viu o cristianismo, e naquela época o cristianismo ainda acreditava na reencarnação, justamente porque faz parte desse próprio estudo, os únicos que não acreditavam em reencarnação naquela época e que eram considerados materialistas eram os saduceus. O resto dos povos, a gente vai falar isso quando estivermos estudando o início, a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Só os saduceus que não acreditavam na reencarnação, os outros todos acreditavam. Tanto assim é que eles perguntam, quando Jesus perguntou, quem dizem o povo que eu sou? Lembram? Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, ou com alguns dos profetas. Por quê? Porque eles acreditavam na reencarnação. Então a esposa de Justiniano fez o quê? Esse negócio de reencarnação, não concordo com isso não.
eu tive uma vida muito profana e eu vou ter que depois nascer para poder pagar. Não, corta isso. E aí ela convenceu o imperador a convencer também os bispos da igreja a estabelecer um dogma de que a reencarnação não existiria. Seria um tipo de incredulidade justamente por interesse pessoal, só para vocês conseguirem se situar. É o que nós temos hoje em dia. Para que eu vou buscar? Para que eu vou mexer ali naquele ponto? Não, tá bom sim, eu não acredito e vamos tocar o barco. Depois Kardec vai falar dos incrédulos por pusilanimidade. Pusilanimidade, são aqueles que têm uma fraqueza moral. E falta um pouquinho só de coragem. De coragem para eles, para quê? Para verem, opa, o Espiritismo não é isso que eles estão falando. Olha, eu estou conseguindo identificar alguma coisa de verdadeiro. Ah, eu não vou queimar no inferno por conta disso. Então, eles não acreditam por fraqueza moral, porque não tem essa condição, essa capacidade de assumirem, não tem essa coragem de assumirem. Depois ele fala dos incrédulos por escrúpulos religiosos. Nós temos também muitas pessoas colocados nessa categoria. Eu vou repetir, incrédulos no que diz respeito ao espiritismo. Por isso que ele usa incrédulos por escrúpulos religiosos. A minha religião falou que não é para acreditar nisso. A minha religião falou que não é para ler isso. E a pessoa deixa de aprender alguma coisa. É o que a gente costuma dizer, a questão do preconceito. O preconceito, infelizmente, ele nos impede de ver e identificar tantas coisas na vida. Repito, não é que nós obrigatoriamente temos que nos transformarmos em espíritas. Não, não é isso. Mas quantos conceitos e princípios que o Espiritismo nos traz que pode nos ajudar a mudar de vida? Então esses incrédulos por escrúpulos religiosos, que Kardec fala, gente, não se preocupe, nós não somos contra o Cristo. Também o Espiritismo é uma doutrina cristã. Aliás, a base da nossa fé são os ensinamentos do Cristo. A gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus Cristo é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Ficou muito claro na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então nós não somos contra Jesus. Muito pelo contrário. A gente quer seguir Jesus. Só que a gente utiliza princípios diferentes. Então tem pessoas que, por escrúpulos religiosos, opa, não quero nem ver, não quero nem... Já tem muitas pessoas, por exemplo, a gente sabe, tem as suas religiões, mas leem livros espíritas. Existe algum problema nisso? Vocês acham que essas pessoas vão para o inferno por conta disso? Com certeza elas também não pensam assim. Tá? Mas esse é um tipo que Kardec fala. E o que eu tenho que falar? Eu vou convencer essas pessoas, abandone com onde você está, a religião sua, e vem para o Espiritismo? Não, essa não é a função. De novo, o objetivo é o quê? O aperfeiçoamento da criatura. Só isso. Depois, Kardec vai dizer dos incrédulos por orgulho. Esses incrédulos por orgulho, eles não chegam a ser bem materialistas. Por quê? Porque eles não possuem uma negação formada. Mas eles não querem acreditar por questão de orgulho. Só isso. Depois ele vai citar dos incrédulos por espírito de contradição. É aquilo que a gente fala. Tem gente que não adianta, você não precisa nem falar nada, mas ele é contra tudo. Ele sempre dá do contra. E no que diz respeito ao espiritismo, é a mesma coisa. Eles vão dar do contra. Não concordo, sou contra. Kardec chama esses de incrédulos por espírito de contradição. Depois, Kardec vai falar dos incrédulos por negligência. É aqueles que não acreditam por falta de interesse mesmo. Não quero ver, não quero nem saber e pronto, vamos lá, toca o barco. Não quero. Isso faz parte do próprio caráter da pessoa. Depois, Kardec vai falar dos incrédulos por decepção. Esses aí ele dá uma atençãozinha especial. Seria aquelas pessoas que, de uma confiança exagerada, eles passaram para uma incredulidade. E por que isso acontece? O porquê dessa decepção? Por conta de tudo isso que nós estávamos falando desde o início para vocês. Quando nós temos um conhecimento incompleto ou um estudo incompleto, conhecimento incompleto fica meio esquisito, né? Quando a gente tem um estudo incompleto da doutrina espírita,
a gente tem uma facilidade muito grande de sermos enganados, sermos vítimas de espíritos mistificadores, zombeteiros e levianos. Porque o estudo sério da doutrina espírita não deixa acontecer ou as pessoas se decepcionarem. Gente, é igual religião. Ah, mas peraí, eu sou cristão. Se você é cristão, você segue quem? Cristo. Então, se você segue Cristo, dê sequência a esta sua crença. Não se preocupe. Por quê? Porque Cristo é o ser mais perfeito. Ou a religião em si, ela tem os seus aspectos e te conduz a Deus. Enquanto os erros que acontecem em todas as religiões pertencem aos homens. Aos homens que querem dar interpretação diferente daquilo que estava ali na sua própria origem. Nós não citamos aqui um exemplo? O cristianismo ou os judeus acreditavam em reencarnação, com exceção dos saduceus. Por que depois mudaram e criaram um dogma? Mas isso foram os homens, não foi a doutrina do Cristo que fez isso. Tá? Então veja como Kardec fala, essa questão da decepção. Um estudo incompleto é que leva a isso. Ou então aquelas pessoas que se preocupam apenas com os fenômenos, infelizmente vão passar por isso. Por quê? Porque não conseguem chegar ao ápice da própria doutrina. É o que nós vamos falar agora, daqui a pouco. Se der tempo, se não der, a gente retoma desse ponto no nosso próximo encontro. Quando a gente for comentar sobre os espíritas. Os tipos de espíritas que Kardec traz aqui, que também demanda uma reflexão bem interessante. Por quê? Via de regra, são esses que, em tese, convenceriam esses incrédulos e materialistas a adentrar as fileiras do espiritismo. Só que tipo de caráter cada um desses possui? Kardec vai explicar. Depois, mais adiante, neste capítulo, Kardec vai falar daqueles que são incertos. Ele não coloca essas pessoas em nenhuma das categorias de materialistas e nem de incrédulos. Mas ele coloca como incertos porque são pessoas até espiritualistas. Só que falta para eles um estudo. E um estudo, acima de tudo, sem preconceito. Então, são aquelas pessoas, como a gente fala, fica em cima do muro. Não é nenhuma coisa nem outra, não acredita nem numa coisa nem outra. Então tem muitas pessoas que são incertas na nossa sociedade. E esses, como o próprio Kardec diz, é só enxergarem um pouquinho dessa luz, é só identificarem uma verdade, uma lógica racional na doutrina, que logo logo eles estão convencidos das verdades que ela traz. Das verdades que ela traz. Ok? Então são os incertos. Eles, repito, não são nem incrédulos e nem materialistas. Só estão em cima do muro. E ainda, fazendo parte desses incertos, Kardec não coloca assim, eu que estou colocando. Nós temos aqueles que são espíritas sem saber. Porque, lógico, você não precisa também dar um título ou um adjetivo para a pessoa. São aqueles espíritas sem saber. Por quê? Porque dentro deles, eles já trazem todos esses princípios da doutrina. Eles já acreditam em tudo isso. Aliás, eles vivenciam esses princípios. Mas eles não sabiam que fazia parte de uma religião, que embasava uma religião ou uma doutrina como o espiritismo. Aqui eu gosto muito de lembrar o caso de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, quando muitos de vocês já conhecem um pouco da história dele, a trajetória dele é fantástica. O homem foi médico, ele foi político, ele foi de tudo. E um espírito fantástico. Quando ele recebeu um exemplar do Livro dos Espíritos, depois qualquer coisa, vocês pegam o filme Bezerra de Menezes, vocês conseguem ter uma visão geral ali desse espírito. Quando o Bezerra de Menezes foi presenteado com o Livro dos Espíritos, ele saiu do trabalho, gastava mais ou menos 1 hora de bondinho do trabalho até a sua casa, e no próprio filme ainda fala, ele ficou assim, eu acho que eu não vou para o inferno se eu ler isso aqui não. Porque ele viu o Livro dos Espíritos. Aí ele pegou e começou a folhear. E começou a folhear, ele mesmo foi concluindo, poxa, mas isso aqui tudo eu já sei. Isso aqui é o que eu acredito. Então ele era um espírita sem saber. Então muitos de nós
Às vezes quando chegamos para o Espiritismo, ou muitos de vocês que estão aqui na nossa sala e que não são espíritas, às vezes são espíritas sem saberem. Por quê? Porque vocês comungam desses mesmos princípios. Vocês comungam dessa ideia diferente de Deus, que a gente vai começar a estudar Deus no próximo dia de estudo do Livro dos Espíritos. A primeira parte ali, da primeira questão em diante, é sobre Deus. Vocês já têm uma ideia diferente de Deus, daquela que algumas religiões já trazem e já pregam. E aí vocês vão ver, vocês vão identificar. Então, às vezes, vocês já estão dentro desses espíritas sem saber. Por fim, gente, eu vou deixar a questão dos espíritas, da classificação deles para o nosso próximo estudo. Por fim, Kardec vai dizer aqui, até já fazendo uma introdução para o nosso próximo estudo. Kardec vai dizer, com relação a esses espíritas, que aqueles que um estudo direto convenceu. Aí eu vou deixar justamente essa questão para todos vocês que estão nessa sala, sobretudo aos espíritas. Qual foi o estudo direto e sério que vocês fizeram que os convenceram a seguir essa doutrina ou religião que cada um de vocês tem? Estudo direto e sério. Pensem nisso e a gente vai retomar daqui no nosso próximo encontro. Eu vou aqui só responder a duas perguntas que a Rosângela fez aqui. Não, Rosângela, no sábado nós não temos este estudo. Pelo menos por enquanto não. A gente está desenvolvendo esses estudos de segunda a sexta. Depois que terminar a pandemia, aí às vezes a gente precisa adequar. E aí, lógico, vocês concordando, ou mesmo alguns concordando, a gente faz o estudo dia de sábado, vai deixar lá no grupo para vocês depois acompanharem. Porque às vezes fica difícil nós conseguirmos de segunda a sexta nesse horário, porque realmente é delicado e complicado para muitos fora deste período da pandemia. E com relação ao filme de Bezerra, é um filme, não é um documentário não. É um filme, inclusive, protagonizado pelo Carlos Vereza. É um filme muito interessante, um filme gostoso, envolvente, e a gente consegue ter assim, uma ideia desse espírito grandioso que foi. E tem diversos livros que contam também a sua história. Tá? Gente, então hoje a gente vai ficar por aqui e eu gostaria que vocês pensassem e refletissem nesta pergunta nesse final de semana e até o nosso próximo programa, sobretudo no que diz respeito ao Livro dos Médiuns, que será na próxima sexta. Qual o estudo direto e sério que vocês fizeram que os convenceram a seguir, seja a doutrina ou a religião que vocês possuem? Muito obrigado a todos, muita paz, as minhas sinceras desculpas pela nossa falha de ontem. A gente vai corrigindo isso aí com certeza aos poucos, e que vocês tenham um excelente final de semana, de muita paz, de muita alegria, de muitas reflexões. Aproveitem o máximo possível para se sintonizarem com a espiritualidade superior, com seus familiares, sobretudo, porque nós estamos aqui juntos com um objetivo. Essa nossa existência, ela tem uma finalidade. Essa finalidade não é outra que não a nossa própria felicidade. E só podemos ser felizes a partir do momento que nós cumprimos as leis divinas, porque dela, cumprindo-as, nós estaremos sendo afastados do sofrimento, que é o que diz a questão 614 do Livro dos Espíritos, e nos aproximando da felicidade. E se nós formos colocados neste meio, em especial com essas pessoas da nossa família, é porque elas são de extrema importância para nós atingirmos esse nosso objetivo. Muito obrigado, muita paz a todos, uma boa noite a todos vocês, que eu não tinha falado e citado o nome ainda, mas tenho certeza que depois cumprimento aqueles que deixaram a sua mensagem, o seu boa noite aqui. A gente manda um cumprimento para vocês lá na página do Facebook da AME. E aqueles que não se manifestaram, tá aqui. Fica aqui o nosso boa noite e muita paz a todos. Obrigado.